Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. Sejam bem-vindos ao Jornal Nacional da Revelação Cósmica. As notícias que você nunca vai ver no Jornal Nacional, nem na CNN, nem na Globo News, você vê aqui no meu canal. Porque esses assuntos são sempre escondidos da gente e do público em geral. Então, nessa aula aqui, eu vou falar sobre quem é o Deus Amantíssimo, quem é o Deus verdadeiro, segundo aquilo que Jean Valjean percebe e que a grande maioria das pessoas que passaram aqui por esse mundo e que tinham um pouco de raciocínio lógico, crítico, né? Filósofos, escritores, poetas, eles falavam de um Deus energia. Então, talvez isso tenha muito mais a ver com o verdadeiro Deus, né, do que eles poderiam imaginar. Então, vamos lá. Então, muitas pessoas perguntam assim, mas quem é o Deus Amantíssimo, já que Javé é esse ser que não faz nada por nós, não nos ajuda? Então, o Deus Amantíssimo é Ele que vai nos salvar, é Ele que vai fazer alguma coisa por nós? Então, vamos começar. O Deus Amantíssimo, ele é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Então, só a partir daí, para o nosso raciocínio humano, pensar em algo que sempre foi e sempre será, é uma coisa muito, muito estranha. Eu já tentei, já fiquei horas refletindo sobre isso e é muito estranho. Pensar de algo que sempre foi. Porque o universo, a gente sabe que Javé o criou, o nosso universo, no caso. Javé o criou. Mas quando você pensa nesse Deus, no Deus Amantíssimo, ele sempre foi e sempre será. Então, assim, ele é uma pessoa? Eu acredito que não. Ele é uma coisa? É bem possível. Porque percebam, assim, que a gente sabe muito pouco sobre todas as coisas. Então, é mais fácil ele ser uma coisa do que ele ser uma pessoa. Certo? Então, assim, é dele, é desse ser que emanam as almas, os espíritos, aquilo que anima os seres vivos. Então, cada ser vivo, ele possui algo que o anima. Então, é só a gente olhar para uma pessoa morta, para uma planta morta, para um animal morto, a gente vê claramente que aquilo que animava aquela pessoa, aquela planta, aquele animal, não está mais ali. Então, essa parte que anima os seres vivos é emanado desse Deus Amantíssimo, ou fonte, certo? Ele emana os espíritos ou almas que vão imantar os corpos. Então, a gente foi emanado desse ser e a gente começou a nascer como ser humano aqui no nosso planeta. E outros seres, aquilo que nós chamamos de alienígenas, também tiveram seus espíritos emanados e foram animar seres em outros planetas. Então percebam que o Deus Amantíssimo, ele somente emana aquilo que nós chamamos de chama divina que tem dentro de nós, chama eterna, aquilo que nunca morre, é a nossa parte. Percebam que da mesma forma que ele sempre foi e sempre vai existir, nós também. O nosso espírito é imortal, porque nós viemos de uma fonte imortal. A nossa roupagem física é que morre, que é mortal. Que nós vivemos como se fossem peças de teatros aqui da vida. Ora nós animamos mulheres, ora nós animamos homens, ora nós somos ricos, ora nós somos pobres. Então a gente já nascemos provavelmente na Europa, já falamos tantas línguas e hoje nós estamos aqui animando pessoas no Brasil. E provavelmente que nós fizemos essa escolha de nascer num país onde a gente não fosse ter, de repente, muita oportunidade, justamente porque é na dificuldade que existe a busca, né? Que a gente busca por respostas. Porque quando a gente é bem nascido, vamos chamar assim, a gente acaba querendo aproveitar a vida material e acaba não cuidando das coisas do espírito.
E isso eu acho que fica bem claro de pessoas muito ricas, né? Essas pessoas acabam passando a vida só gastando dinheiro, consumindo coisas, e elas acabam não se encontrando, se perdem, aliás, né? Então, assim, provavelmente que nós já ao desencarnar percebemos, né, essa cilada, vamos chamar assim, e resolvemos nascer aqui no Brasil, da mesma forma que Jean Valjean nasceu aqui, que Chico Xavier nasceu aqui, que Divaldo Franco nasceu aqui, né? Nós resolvemos nascer aqui para que a gente possa ter essa oportunidade de dentro da dificuldade, dentro de um país com religiões, um país plural, né? Onde você tem liberdade religiosa, a gente pode fazer essas escolhas aqui, pode ter um canal como esse aqui, pode seguir o Jean Valjean no seu canal, pode ler seus livros, né? Então nós temos uma liberdade muito grande aqui em comparação com esses outros países. Então eu estou falando isso porque eu conheço muitas pessoas, né? Inclusive afetos meus que moram fora, e a gente percebe claramente que essas pessoas têm aquela visão fechada, religiosa, justamente porque nesses países vivem esse contexto, assim, né, de contexto religioso, tipo a Itália, a Inglaterra. Então, jamais poderia se frutificar vivendo num país como esse, um pensamento como o nosso. Então é isso, ele emana e não lida no caos. Então perceba, ele é só um ser amoroso, uma coisa amorosa, que emana espíritos. Então, quanto mais puro e elevado é um espírito, menos caótico ele é. Vamos dizer assim, menos caótico ele é. Então, a gente pode perceber pela pureza de grandes mestres que passaram aqui pela Terra. Eles nunca queriam lidar com violência, somente com amor, com caridade, e isso é bem verdade. Então, assim, quanto mais pureza um ser tem, menos caótico ele é. E nós vivemos num planeta caótico. Então, assim, como esperar que um ser bondoso e amoroso viesse nos ajudar num planeta caótico? Então, isso não existe. E quando a gente se lembra da história de Jesus, percebam assim que Jesus era bondoso, era amoroso, né? Ele era praticamente um Deus. Jesus era praticamente um Deus, porque ele queria fazer somente o bem. Ele ajudava as pessoas, ele não discriminava, ele curava, ele unia as pessoas. E o que nós fizemos, né, no passado com esse Deus, vamos dizer assim? Né? Ele foi morto. Ele foi morto pela ganância do ser humano. Porque o ser humano, nós temos grande parte, né, do nosso DNA de Javé, como eu já fiz aí um vídeo falando sobre isso, das nossas principais 3 linhagens, né, que a gente já identifica, que são a dos Anunnakis, lá dos irmãos Enki e Enlil, que vieram aqui para a Terra minerar ouro, que também eram gananciosos, eram guerreiros. Daí nós descendemos da linhagem de Pandora, que é dos povos do Olimpo, Zeus também, um ser guerreiro, mandão, brigão, e que mais? E de Javé. Então percebam, né? Nós somos o resultado dessas 3 linhagens, por isso que o nosso planeta vive em guerra. Aí eu pergunto assim para vocês, adiantou vir praticamente um ser maravilhoso, né, como Jesus Cristo? Não, eles mataram ele. Aí nós temos outros, Gandhi, né? Também, Gandhi sofreu a vida dele inteira. Então, se vocês quiserem, qualquer dia eu faço um vídeo sobre Gandhi, mas tem muita informação na internet sobre ele. E tantos outros, né, que a gente poderia ficar aqui enumerando por horas esses seres. Então, não adianta a gente querer esperar que um ser bondoso vá vir e vá resolver os nossos problemas. Porque, é como eu falei, o exemplo de Jesus é o melhor exemplo que a gente pode ter. Que o nosso planeta não está preparado para receber esse tipo de
de seres aqui, porque os seres humanos, eles brigam por território, eles brigam por causa de política, de direita, de esquerda, e discrimina por cor, discrimina por religião. Então, tudo aquilo que Jesus tentava fazer quando ele estava aqui, ele era condenado, né? E a gente continua achando que Jesus vai vir e que todo mundo vai obedecer ele. Então, isso é uma coisa assim que é só a gente parar para observar e refletir com lógica. Isso não poderia acontecer, não vai acontecer, e se acontecesse, não daria certo, novamente. Deixa-me ver. Então, esse ser, né, ou coisa que eu falei, de onde emanam as almas, ele nem sabe o que se passa nesses mundos, né? Então percebam assim, ele não tem noção de que aqui na Terra é um planeta caótico, onde as pessoas se matam, onde tem tanto sofrimento. Ele nem sabe disso, porque ele simplesmente emana. Deve ser, eu fico imaginando um ser sorridente, soprando almas. Pense nisso, que só faz isso. Então, assim, esse ser ele não entenderia, mesmo que ele visse uma guerra acontecendo na frente dele, ele continuaria sorrindo e emanando almas. A gente consegue perceber isso? Parece assim uma coisa assim meio ilógica, mas é exatamente isso. E uma das coisas assim que o Jean Vaillant fala é que os seres do paraíso, né, eles padecem disso que nós chamamos de autismo. Então ele falou assim que ele já teve nessas regiões assim mais altas, vamos chamar assim, onde os seres evoluem, e pense num lugar que ele nominou de chato, onde fica todo mundo sorrindo, olhando para flores, olhando paisagens bonitas, e daí ele diz assim, mas espera aí, vocês fazem o quê, né? Então eles fazem só aquilo. Eles não estão nem sabendo aquilo que está acontecendo. Então, nós precisamos, de repente, de criar um novo paraíso, onde os seres têm mais consciência, né, daquilo que acontece nos mundos, não só no nosso mundo, mas em outros mundos também, caóticos, porque existem centenas, milhares deles, né? Então, não virá ninguém nos salvar. Nós próprios é que temos que nos salvar, porque pensa num lugar chato tal do paraíso, onde eu acredito que nenhum de nós gostaria de ficar. O Rogério fala tomando milkshake no paraíso, dando risada e sabendo que os seus amados, seus parentes, seus entes queridos continuam vivenciando todo esse drama que nós vivemos aqui na Terra. Sem falar dos outros mundos, né? Não precisa, vamos falar só aqui da Terra. Então, assim, quem de nós gostaria de elevar a ponto de ir para o paraíso para ficar nessa condição lá e não fazer nada aqui pela Terra? Então, por isso da importância desse momento nosso, atual aqui, que a gente está vivendo. Então, eu vou parar agora esse vídeo, né? Vou terminar ele e vou fazer um novo vídeo continuando esse assunto. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Muito obrigada!